Gente, bom dia, para quem não me conhece. Antes de começar, eu queria só que o Paulinho viesse aqui à frente rapidinho. Chega aí, Paulinho, por favor. Se ninguém se importar, né? Quem se importar pode sair, ficar à vontade. Queria só fazer uma oração aqui pelo contexto geral, pelo Paulinho e tal. Quem puder aí baixar a cabeça aí. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida do Paulinho, do Davi, desse espaço, de cada um que está aqui. Que o Senhor possa abrir nossas mentes, nos dar sabedoria para aprender um pouco mais do que todos estão passando aqui. Que também possamos aprender com quem está sentado também. Já te agradecemos pela vida do Paulinho, por essa representatividade na educação física, pelo Davi aqui, pelo todo o contexto que está sendo feito. E já agradecemos também pela vida de cada um de nós, somos saudáveis, temos saúde, podemos trabalhar, que possamos estar atentos a cada sinal teu através de uma situação, de uma palavra amiga. Quem tiver aqui com desconfortos, alguns problemas, que o Senhor possa vir aqui e trazer alívio e refrigério a todos nós. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Galera, eu vou falar um pouquinho aqui sobre avaliação. Eu queria me apresentar, acho que poucos aqui me conhecem. Eu descobri que eu sou mais velho até que o Bruno, que toda vez que eu falo as coisas pro Bruno, não, eu tinha 8 anos. Eu falo sério, Brunão. Tu tá de brincadeira comigo, mas vamos lá. Eu me chamo Alexandre, eu comecei a trabalhar na época dos provisionados, então eu comecei em 1997. Então eu acho que realmente na maioria aqui em 1997 não tinha nem 18 anos, né? A gente começou ali em 97 na academia da professora Socorro, que tinha competição com a academia do professor Páscoa, né? Que a maioria conhece, a Pódio. Então, fui meio que criado ali entre a professora Socorro e o professor Páscoa. Ele me direcionou para fazer o curso de provisionado, o professor Heraldo, o professor Andréa, Demetrios, todos foram meus alunos, foram meus professores na época do provisionado. E depois, quando eu me formei, entrei na primeira turma da FIC, né? Fui aluno deles lá também, tá? Então, nessa trajetória, nesse mundo do fitness, a gente tem que mostrar hoje em dia que já fez alguma coisa, né? Para a galera meter fé, né? Então, passa um pouquinho, por favor. Sou casado, sou cristão, né? Vou ser pai, né, do meu primeiro filho aí, graças a Deus. Passa um pouquinho. Eu vivo a musculação e sempre vivi, gostei, fiz preparações, nunca me competi, mas eu gostava do lifestyle. Depois eu comecei a me interessar nessa jornada de personal, de também dar aula na graduação. E aí eu fui correr atrás de dar aula em graduações, dei aula na FIC, depois fui dar aula em pós do professor Prodami, que me integrou em algumas pós-graduações, dei aula em algumas graduações com o Bruno, né, no interior, pode passar. Tá? Então, alguns alunos da UVA, fui professor da UVA substituto através do Instituto IDJ durante 2 anos e meio, dei aula na FIC, onde fui aluno. Ali era um projeto do diabetes, junto com o meu orientador do mestrado, o professor Carlos Alberto. Ratificando, não sou mestre ainda, tá? Então é especialista, né? Você só é mestre quando você está com o papel na mão, tá? Pode passar. E o tema que eu trouxe para vocês, galera, é sobre avaliação funcional e pressão de exercício na musculação. E eu queria trazer uma reflexão para vocês. Pode passar aí rapidinho, por favor. Quando a gente entra na graduação, a gente recebe uma mala de ferramentas que não tem nada dentro. Não é isso? A gente não sabe de nada e vai começar a gerar a construção do conhecimento da gente. Nesse processo, você vai adquirindo alguns conhecimentos, vai botando ferramentas dentro da sua mala, para você começar a utilizar. Tá? E nesse decorrer, tem algumas ferramentas que não são ensinadas na graduação. Na graduação, pelo menos eu desconheço, se tiver agora, excelente. Você não tem disciplinas de avaliação de movimento. Você tem a avaliação topométrica, você tem a avaliação de força, você tem a avaliação de adipometria, né? Você aprende isso aí na graduação, mas movimento não, tá? E se vocês forem pensar, tá? Não desmerecendo, que seria louco se eu falasse isso, fazer uma avaliação antropométrica e de adipometria é legal? Sim? Todo mundo concorda? Sim, né? Para medir a força do aluno é importante? Se eu estou pensando como personal trainer, estou falando de algo personalizado, tá? Voltado para o personal. Uma ferramentas avaliativas, tanto pode ser aplicar no online como no presencial, tá? Então, são importantes. Agora vocês concordam comigo? Esses dois tipos de avaliação, seja antropométrica e adipometria, eles dizem qual é o melhor exercício para o meu cliente? Como eu seleciono o exercício para o meu cliente? Todo mundo concorda que há uma lacuna aí, que a gente não consegue, né? E como é que a gente prescreve? Por quê? Porque a gente prescreve. Porque pelo que pega mais? Será? Pega mais para quem? É isso que a gente tem que levar. Esse exercício é bom para esse cliente mesmo? Será que eu estou individualizando mesmo o meu treino? Né? Então, eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Então,
É bom? É importantíssimo. Se você manja um pouco de nutrição, a base da bioquímica, até para você trocar ideia com o nutricionista, gente, é importante. Poxa, o cara subiu o carbo, eu faço como? Que o treino e vice-versa, a dieta caminham de acordo com quem prescreveu primeiro. Vamos dizer que o Paulinho prescreveu primeiro, depois me procurou como Nutri. Eu vou perguntar assim, Paulinho, cara, como é que tu pensou esse treino desse cliente? Pensei assim, assim, assim. Paulinho, tem um problema, o percentual de gordura deu assim, assim. Paulinho, opa, então eu vou ajustar aqui o volume, a intensidade e vou trocar isso aí. E essa parceria, é importante? É. Perfeito. Né? Quem trabalha com o pessoal do coach, do fisiculturismo, a galera faz muito isso, e é isso que acerta a definir o shape do cara, o cara ficar com um negócio legal, mas não te diz se o exercício é bom ou ruim. Só que tem um negócio legal na musculação. Você pode prescrever de qualquer jeito, mas a musculação é tão bom que até errado dá certo. O cara faz repetição parcial e o braço dele vai aumentar, querendo ou não. Agora, se ele vai chegar no melhor dele, é outra história. É outra história. O cara pode estar ali, corcunda, forte, mas está lá, igual a corcunda de Notre Dame, né? Eu sou grande. Mas será que ele podia ficar melhor do que aquilo? Será que algumas déficits de desequilíbrio de força dele podem gerar futuramente dores, como o Bruno falou, uma dor no ombro, uma dor no quadril, uma dor no joelho? Se há um desequilíbrio de forças, pode ser que isso gere dor. Não que existe estudos de causalidade, tá? Causa e efeito. Isso não existe. Quem disser para você está mentindo. Eu desconheço. Mas os mesmos vieses dos artigos falam que deficiência de força pode ser um causador. E se pode ser um causador e eu posso tratar isso, por que não tratar? Se eu tenho um domínio disso. Tá? Pode passar, por favor. Então a gente já sabe que as avaliações anteriores não é para você rasgar e não fazer, não, gente. É para fazer. Só que eu sei que elas não vão dizer qual é o melhor exercício para mim. Que eu posso prescrever de forma mais assertiva para o meu cliente, quer seja de forma online, quer seja de forma presencial. Por quê, gente? Porque a gente trabalha com movimento. O cliente trabalha se movendo, o cliente não está parado. Apesar de eu precisar avaliar algumas coisas dele de forma parada. Tá? Então, quando o cara se mexe, eu tenho que avaliar ele em movimento. Eu tenho que gerar testes de movimento para me ver se o cara está com falta de flexibilidade de cadeia posterior e é por isso que ele projeta o joelho demasiadamente à frente, não que o joelho não deva ir, ele pode ir à frente, mas tem um comprimento correto para ele ali, né, até onde ele pode ir. É por isso que quando você vê, tem uma pessoa aqui nessa porta, limite, tá? É por isso que quando você vê também um indivíduo agachar, tá? Também a gente não pode criar uma cinesiofobia no cliente. Você já ouviu falar na palavra shift de quadril? Pronto, o cara está agachando. Quando ele agacha, um lado do quadril vai para um lado e o outro vai para o outro, né? Acompanha, na realidade, né? Só para cá. E às vezes o pessoal fala assim: poxa, esse cara tem uma síndrome de abdutores. Calma. Eu nem testei o cara. Será que o cara não tem só um déficit de consciência corporal? E eu chego pro cara, meu irmão, encosta mais, encosta mais. Alinha. Quando você alinha o cliente, ele começa a agachar de forma correta. Ele vai dizer o que para você? Não, Sara, mas agora eu tô torto. Não está torto. Ele tinha um aprendizado cognitivo que ele achava que daquele jeito era correto, então todo o processo, né, neural dele, né, o sistema vestibular, tudo dele estava ali entendido que ele daquele jeito era correto. Quando você alinha, isso virou hábito. Então, quando ele ajusta aquilo, é o cara, opa, eu estou torto. Não, agora você está fazendo do jeito certo. Mas o legal é você filmar antes. Eu filmo, mostro, tá vendo como está teu quadril? Aí quando eu vou filmar normal, agora é assim. Agora, se eu corrijo o cliente e ele, no processo de aprendizado, ele continua fazendo shift, aí eu penso, poxa, esse cara pode ter realmente uns adutores muito fortes, um lado ou outro, e quando ele agacha, puxa o quadril para o lado. Mas eu tenho que avaliar. Tem uma frase que eu gosto muito da doutora Shirley Sarma: os olhos só veem o que o cérebro treinado conhece. Isso que eu estou falando para vocês, a gente não aprende na graduação. E são poucas pós-graduações que ensinam isso. E ensinam muito rápido. Pós-graduação é importante, galera? É, muito importante. Mas vocês acham que grandes nomes da educação física ensinam tudo que eles sabem no sábado e no domingo? É impossível o cara ensinar tudo aquilo. A gente tem que continuar na educação continuada, sentar o bumbum na cadeira e estudar. Para a gente poder ser um diferencial. Senão você vai continuar sendo só mais um. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de consultoria, mas já adiantando. Consultoria todos deveriam ter. E se tem, qual é o diferencial? Consultoria por consultoria
Aí o cliente olha e fala assim, consultoria, assim, qual a diferença dele para ele? Tem que ter alguma coisa a mais que o cara olha e fala assim, eu quero fazer com o Marcelo. Não, eu quero fazer com o Ivano. Vai ter empatia, galera? Vai ter sempre. Não tem pra onde correr. Tá? Mas se eu tenho um diferencial, eu vou construindo um trabalho presencial e online diferente. Vai passar. Então, nesse contexto avaliativo, a gente tem alguns músculos tônicos e alguns músculos fásicos. Não vou falar de todos aqui que não tem como falar. E esses músculos tônicos, eles têm demandas de forças maiores que os músculos fásicos. Por isso esse desequilíbrio de força. Tá? E alguns deles, de uma maneira mais fácil, roubam um impulso neural que devia ir para um canto e vai para o outro. E aí você tem esse déficit de desequilíbrio de força. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Marcelo, vem aqui rapidinho, por favor. Vamos dizer, o Marcelo não tem, mas vamos dizer, vocês sabem o que é hipercifose torácica? Pronto. Vamos supor que o Marcelo tenha os ombros rodados para frente, fica de lado, Marcelo. Tá? Vamos rodar para frente, cabeça anteriorizada, tá? Cara fica assim. Meu corpo fica assim, Marcelo, corpo assim. Cara confundia, o Marcelo é bem alinhado mesmo. Deixa eu ver se eu pego alguém que tem aí uma hipercifose torácica suave, mas tenha. Deixa eu ver se ele tem ali. Vamos ver se ele tem. Um protuso ele tem, dá para perceber. Pronto. Beleza. Show de bola. Galera, o que eu vou dizer aqui não é para proibir, tá? Qualquer exercício, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Qualquer pessoa pode fazer. Agora, se ela é melhor para ela naquele momento, é outra história. Beleza? Então ele tem um trapézio super hiperativo, você toca aqui, parece uma pedra. Tá? Cabeça, os ombros anteriorizados. Quem é que está encurtado aqui nesse processo quando você olha para o físico dele? Como é teu nome? Edilberto. O que é que vocês veem aqui nele? Peitoral. Onde é que fica a origem e inserção do peitoral? Menor. Vamos lá. Peitoral não, maior. Maior primeiro. Vamos lá. Vai lá. Terceira, quarta e quinta costela. E vem para onde? Para onde? Ombro. Aonde? No sulco intertubercular do húmero. Galera, anatomia. A gente trabalha com educação física. Se o peitoral vem aqui para o húmero, ele é um forte rotador o quê? Interno do meu húmero. Às vezes o peitoral dele não está melhor e mais largo porque o peito está encurtado. Lembra da curva de comprimento e tensão? Esquerda e direita, fisiologia básica. Está encurtado. O músculo encurtado ele perde o poder de fazer aquela história da actina e miosina translar bem, o cara tem um peitoral aberto, tipo do Paulinho ali, que tem uma boa postura. Entendeu? Não estou falando que agora você tem que ficar neurótico em tudo que é postura, você não. Mas se eu olho, vejo e posso melhorar, por que não? Eu não preciso falar todos os detalhes para o aluno, não. Galera, isso aqui é sobre, por exemplo, é sobre o trabalho de vocês. Vocês não precisam vender a ferramenta que vocês usam, não. Vocês têm que vender o resultado. Como eu gero o resultado é outra história. Não precisa bater no que eu faço. Eu faço a consultoria assim, assim, assim. Não. Foque no seu resultado. O que você usa como ferramenta é outra história. O cliente quer o resultado. Então, se eu sei que o peitoral dele, eu vou melhorar essa flexibilidade. Mas ele treina peito? Treina, velho. Ele treina peito. Eu só vou ter um cuidado de quê? Cara, eu vou aumentar o quê? Eu vou diminuir o volume aqui e vou aumentar aqui. Porque se ele está com um protuso, as escápulas dele ficam afastadas. Tá? E o ombro, o complexo do ombro, ele tem um ritmo escápulo-humeral. O dele não consegue nem subir, eu só sinto uma resistência aqui. Ó. Ele está compensando ó, com o quadrado lombar levando ele para o lado, porque o quadrado lombar faz esse movimento aqui. Tá? Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está trabalhando com o quadrado lombar, né? O transverso do abdômen não, o transverso tinha que ser aqui, cruzado. A gente lembrar onde é que os músculos trabalham e as funções deles. Então, se eu sei, eu vou melhorar a flexibilidade aqui e vou aumentar o volume aqui. Que a escápula está afastada, eu quero deixar as costas mais bem desenhadas. Vocês vão ver aqui umas fotos aqui. Então, se eu quero melhorar o shape do cara, por que não fazer algo diferenciado? Para entregar um conteúdo melhor. E o Bruno falou sobre dor, tá? Mas, pode sentar, Gilberto. Desvios e desequilíbrios de força também, se eu tiver errado, o Bruno rapaz me corrigir lá atrás, podem ser causadores de dor. E às vezes o cara está num quadro doloroso, ele tem um ombro protuso, certo? Quem é esse músculozinho que fica aqui na frente? Subescapular. Qual é a função do subescapular? Centralizar
A cabeça do ombro dentro da glenoide. O cara tem hipercifose, fazendo puxador aqui, ó, impactando o ombro todo o tempo no subescapular. O que é que vai acontecer com o tendão do subescapular? Tendinite do subescapular. E se ele tiver uma depressão da cintura escapular, que é aquele ombro caído, parece um cabide, e a escápula não está trabalhando direito, não tem um ritmo escapulomeral, a escápula ela se move. Os primeiros 30 graus, galera, o principal vai fazer esse movimento. Depois de 30, a escápula tem que rodar para poder o ombro ter essa liberdade. Quando você mexe esse movimento e a tua escápula num processo avaliativo não roda, tu está fazendo tudo à base dos mucinegistas e tendão. Uma hora, alguém vai dizer assim, cara, eu não aguento mais, tá doendo. Por quê? Porque é para ter uma cronologia, certo? 2:1, ritmo escapulomeral. A cada 2 graus, o outro vai se mover 1 grau. Então a gente tem que fazer esses tipos de teste para poder avaliar melhor o cliente e fazer uma prescrição mais assertiva para esse cliente. Se eu quero realmente fazer algo personalizado. E existem testes muito fáceis. Por exemplo, vamos dizer que ele tivesse uma hipercifose torácica. Como é teu nome? Vem aqui, Aldo, por favor. Aldo, você pode deitar no chão, normal. O Aldo vai deitar aqui, gente. Vamos dizer que o Aldo tivesse uma hipercifose, certo? E aquela corcundinha. Isso aqui é um teste básico. Vocês não vão gastar, galera, para comprar nada. É tudo avaliativo com o peso do corpo. O que você vai pedir para o cliente fazer? Tu vai pedir para o cliente sentar, deitar. Aldo, bota o rosto virado no chão. E vai ter a corcundinha aqui, tá? Tenta fazer uma extensão do tronco. Só subir o tronco, isso. É só isso aqui, ó. Se o Aldo fizer isso aqui, ele tivesse hipercifose, e a hipercifose sumir, ela é funcional. Eu corrijo ela 100%. Se ela ficar um pouquinho, eu sei que eu consigo corrigir. Ela é estrutural. O que é estrutural, eu tenho limitação. O cara já nasceu com aquilo. Mas o que é funcional, eu corrijo até 95%. Teste básico, vai anotando. Poxa, pode relaxar, pode sentar lá. Obrigado, viu? E aí, se eu fiz o teste, anoto. Opa, encurtamento de peitoral, fraqueza de romboide, fraqueza de posteriores de ombro. E vou fazer o quê? Vou fazer uma planificação para hipertrofia, galera. Não é para o cara ficar fazendo fisioterapia, não. O cara está com a gente para ter resultado. Ele vai treinar forte. Só que ele vai treinar forte com o quê? Com os exercícios que foram selecionados para ele. Para ele saber realmente dizer, cara, isso aqui foi feito para mim. Porque como foi frisado várias vezes aqui, o professor Heraldo falou, as pessoas querem algo individualizado. Né? E a internet veio aí. Eu até falo isso muito para a galera, com alguns alunos de mentoria. Gente, a internet é muito boa, só que tem um problema. A internet pode mostrar quanto tu é bom ou quanto tu é ruim. Porque na internet a galera vai saber se tu é bom ou se tu é ruim. Porque você uma hora vai ter que usar o tráfego pago, não sei o que, teus conteúdos vão chegando. Se você é bom, ó, a relevância vai aumentando. Mas se tu é ruim, irmão, quem é muito bom vai te derrubar fácil. Porque, infelizmente, vai democratizar o conhecimento. A internet vai democratizar o conhecimento. Então, se você é muito bom, a internet vai te alavancar. Mas se você é muito ruim ou mediano, tu vai ficar só naquilo. E não tem pra onde correr. Quem não quiser entrar na internet, tá tudo certo, irmão. Mas se você quiser gerar uma segunda renda, ganhar uma grana a mais, ou quem sabe, ninguém sabe qual. Tem gente que vai viver da internet, eu conheço alguns, né? Que não são desses mentirosos que estão aí dizendo que estão ganhando zilhões. Tem gente que ganhou muito dinheiro, tem, mas tem muita marmota por trás, a gente não vai entrar no assunto aqui. Mas enfim, vai lá, pode passar. Então a gente tem vários testes, botei só alguns aqui, tá? A gente tem teste de flexibilidade de posteriores, aquele bem basiquinho que você deita, não precisa usar o banco, tá? De Wells, você pede para a pessoa levantar, se ela atingiu até 80 graus, posterior tá legal. Foi menos que isso, opa, vou melhorar a flexibilidade desse posterior dessa pessoa. Ah, vou diminuir um pouquinho aqui o volume aqui nos isquios tibiais e vou botar um volume maior para glúteo, enfim. Estou só dando um exemplo. Tem esse do teste de hipercifose que eu acabei de mostrar, tem um outro de lipissose e fraqueza de abdominal, tem vários testes de glúteo, também dá para você fazer, por exemplo, pessoa deitou de bruço, você pede para ela fazer uma extensão 15 centímetros do solo. Você vai fazer a anatomia palpatória. Colocou um dedo no posterior e outro no glúteo, tá? Quem deve entrar primeiro na ação deve ser glúteo, isquios tibiais, quadrado lombar. Se você pedir para o cliente fazer uma extensão e o posterior de ombro entrou primeiro que o glúteo está precisando de atenção. E o posterior está com muita tensão nele, roubando a ação do glúteo. Às vezes a mina tem glúteo de nascença.
genética, ela tem glúteo. Mas não é aquele glúteo firme, bonito, pinadinho, aquela da bananinha, né, que a gente fala. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que selecionar de maneira assertiva. Olha os testes, cara, já sei, vou aumentar o volume aqui para glúteo médio. Eu vou diminuir o volume aqui nos posteriores. E vou organizar um treino realmente personalizado para essa pessoa. Usando o quê? Usando a estratégia de uma avaliação que realmente mede o movimento. Não ficar só dependendo da avaliação do percentual de gordura. Tá? Vai lá, pode passar. Aqui são alguns resultados, gente. Ó. Essa menina aqui é uma postura que a gente chama de flat back. A retificação da coluna lombar não tem a lordose fisiológica normal. Tá? A gente tem que avaliar para saber se é funcional ou estrutural. O dela era funcional, já melhorou, teve glúteo. Imagina esse cliente aqui treinando, de qualquer jeito. Que não é resultado meu, que é resultado do professor Glauber, meu aluno, do professor Vinícius. Aqui é meu, esse rapaz aqui tem paralisia cerebral. Ele exatamente é assim, ó, corcundinho, pezinho equino, arrastando, faz educação física, tá? E ele achava que nunca ia ter uma postura ereta por conta da alimentação, que ele nasceu com a paralisia. Hoje ele tem uma postura ereta, tá? A mãozinha continua aqui, puxa o pé, sim, porque é um déficit neural por conta da paralisia, mas isso aqui melhorou muito a autoestima dele. Esse outro aqui, ele é professor. Tá? Ele queria participar do físico, tinha me procurado para melhorar as costas e tal. Ele tinha uma boa massa muscular, mas quando a gente fez o ajuste do treino, chega o tônus muscular mudou. Né? Então ele foi organizado o treino para melhorar esse déficit que ele queria das costas. Pode passar aí. Esse cliente chegou para mim, ó, déficit neural, só um lado da escápula dele mexia. E era o lado exatamente, Brunão, ó, que doía. Viu, Bruno? Esse lado aqui é o lado que doía, ó, que o médico disse que tinha que operar. Não, tem que operar e não sei o quê. A gente fez todo um trabalho em cima, normalizou. Então ele não tinha que operar nada, né? Isso aqui é da professora Monique, uma cliente dela, que é uma que a gente chama de postura Soybeck, que é uma postura relaxada, que inibe glúteo de crescer e atrapalha posteriores de coxa. Reajustou, alinhou, outra história. Esse aqui dá para perceber essa escoliose, né? Ó, e esses desvios de quebra. Fez todo o procedimento antes e depois, para provar que funciona. Né? Não é só você dizer, está aqui, ó, contra fatos não há argumentos. Se você prescrever da forma correta, funciona. Lógico, vai depender do aluno fazer a parte dele. Certo? E eu quero dizer para vocês com isso, se eu tenho um conhecimento diferenciado, eu tenho também como barganhar e mostrar que o meu conteúdo e o que eu passo vale mais. Pode passar. Aqui alguns resultados de alunos que estão faturando isso de consultoria online. Não é presencial, é consultoria online. Tá? Vendendo consultoria, se eu vendi 5, cada uma foi 1.000 e pouco. Consultoria online, de casa. Um plano trimestral, gente. De casa, uma grana a mais está entrando para você. Se você disser para mim que entrar 5, 3, 2 mil reais na sua conta a mais não faz falta, pode botar aqui na minha conta. Quer também, Paulinho? Pode botar, né? Esse aqui, ó, 12. Tem um outro que faturava isso aqui, quando começou a implementar e agregar valor, você tem que agregar o quê? Agregar valor ao seu serviço. Com conhecimento. A pessoa vê e fala assim, cara, isso aqui é bom, isso aqui vai me ajudar. Por que a sua é diferente da outra? Porque consultoria por consultoria, vamos dizer que todos aqui têm consultoria. Consultoria. Qual é o teu diferencial? Qual a tua metodologia? O que é que tu resolve? O que é que tu faz diferente dos outros para tu cobrar mais caro que o outro? O que é que tu entrega para poder estar cobrando mais caro que o outro? Vai passar, irmão. Tá? Então, tentei ser bem rápido para vocês só entenderem que existe um processo avaliativo, que não é só o percentual de gordura, que se eu consigo prescrever e avaliar, eu faço uma prescrição mais assertiva e mais individualizada, e eu consigo, com isso, construir uma consultoria também que você possa cobrar um pouco mais caro, né? Ter relevância nos seus resultados e as pessoas começarem a falar bem de você e começarem a procurar vocês. Porque uma hora, gente, todo mundo aqui vai bater no teto no presencial. Não dá para trabalhar 50 horas por dia. Né? E se eu tenho uma consultoria que eu sei montar toda ela e dar suporte, ter uma biblioteca de exercício, tudo bonitinho, organizado, que eu tenho ali 90% do meu tempo livre de consultoria para não ter que ficar todo tempo dando feedback para o aluno, porque o pessoal fala assim, mas consultoria, eu tenho que ficar dando feedback direto. Depende, começa a consultoria. Eu tenho consultoria.
Eu falo do que eu vivo. Eu trabalho de manhã, o resto dos meus alunos são à tarde de consultoria. Tem dia que ninguém me pergunta nada. Por quê? Porque eu tenho uma biblioteca de suporte que me alivia, bem dizendo, 90%. O cara tem uma dúvida de uma coisa, eu já mando o vídeo. Estou dando peixe aqui para vocês. Eu mando o vídeo narrado, eu fazendo exercício. O cara escuta. Sabe qual é o feedback que eu recebo? Ei, muito legal. Parece que tu tá do meu lado. Porque é eu narrando como deve ser feito o exercício. Que é aquela história, selecionar uma coisa, galera. Para escrever é outra. Selecionar eu escolho. Para escrever é como eu faço o exercício. Como ele deve ser executado. Contrai o abdômen, queixo para dentro, coluna alinhada, todo o processo. Então é como eu faço. Tá? Então eu queria passar para vocês só esse layout da importância de vocês terem algo a mais, tanto no presencial como no online. Beleza? Obrigado.